Olha, falar de lavagem gástrica, carvão ativado e tudo que já foi feito para tentar descontaminar e desintoxicar pacientes é uma tarefa um tanto quanto difícil, viu? Isso se deve ao fato de que descontaminação gástrica e intestinal é algo que existe há séculos na prática da medicina. Para você ter uma noção, isso existe desde o Egito Antigo. Estamos falando de mais de 5.000 anos de história. Os egípcios antigos acreditavam que o corpo humano era composto por tubos e canais. Se você parar para pensar, faz até sentido. Eles viam as veias através da pele, eles viam os intestinos, ligamentos e tudo tem um formato meio fusiforme, circular, comprido. Então, para eles, um corpo saudável era um corpo no qual a energia podia fluir através desses canais, que seriam cerca de 35 canais, sem interrupção. Caso houvesse doença, é porque a energia estava obstruída. E como desobstruir? Obviamente que era vomitando e evacuando. Inclusive, no Egito Antigo já existiam especialidades médicas e uma das especialidades mais importantes era uma espécie de proctologista que garantia, principalmente o proctologista do faraó, que garantia que o faraó estaria evacuando de maneira adequada. Então essa prática de causar vômitos e evacuações para tentar curar uma pessoa vem desde lá de trás. E isso seguiu, principalmente na medicina influenciada por Galeno, que foi até mais ou menos o século XIX. Nessa medicina, a ideia de saúde e doença se baseava no equilíbrio dos 4 humores: sangue, fleugma, bile amarela e bile negra. Caso um desses humores estivesse em excesso ou em falta, surgia então doença. Como restaurar o equilíbrio então? Tirando ou colocando esses humores do corpo. Por isso, um dos tratamentos mais comuns naquela época eram as sangrias, para tirar o excesso de sangue. Mas também eram comuns os eméticos, que eram substâncias para você vomitar, e os catárticos laxantes ou enemas, para fazer você evacuar os outros tipos de excessos. Essa ideia evoluiu para a nossa medicina moderna. Fazer o paciente vomitar fez parte do tratamento de intoxicações até a década de 80. Eu estava achando que isso era coisa do passado, que eu não precisava me preocupar mais com orelhadas desse tipo. Mas aí eu ouvi uma história que me chocou. Fiquei sabendo de um caso de um jovem que era alérgico a camarão. Sem querer, comeu um caldo que era feito com camarão e começou a ter uma reação alérgica, com prurido, rasgo cutâneo, edema da cavidade oral e rouquidão. Bem, temos aí uma anafilaxia, que obviamente deveria ser tratada com adrenalina, certo? Porém, o rapaz foi tratado em pleno século XXI com lavagem gástrica e carvão ativado. Segundo ele, era para tirar o camarão que ainda se encontrava nele. Quanta loucura! Como que pode? Como podemos fazer uma medicina tão aleatória e tão prejudicial ao paciente e achar que estamos fazendo bem? Bem, eu espero que você tenha ficado tão chocado quanto eu. Não só esse rapaz recebeu um tratamento errado, como ele deixou de receber o tratamento certo. É um absurdo em todos os sentidos. Então eu decidi estudar um pouquinho mais sobre lavagem gástrica, carvão ativado e tentar combater as orelhadas e condutas antiquadas que possam estar infiltradas na emergência. Bem, caros ouvintes, começa agora mais um episódio do podcast. Para falar sobre isso, a gente precisa passar rapidamente pela história da indução dos vômitos. Isso é meio que algo instintivo. Quando a gente come algo ruim, algo estragado, algo que não cai bem, a gente acaba vomitando. Antigamente, isso poderia ser visto como seu corpo rejeitando algo que não lhe faz bem. Para isso evoluir para a ideia médica de que devemos induzir vômitos nas pessoas para se livrar das coisas ruins, foi bem rápido. Até a década de 80, como eu disse, foi muito comum o uso do xarope de Ipeca. Esse xarope era utilizado mundialmente, mas a Ipeca é uma planta brasileira. Essa planta foi utilizada na formulação desse xarope, justamente para induzir vômitos. E quando chegava um paciente intoxicado com o que quer que seja no pronto-socorro, a conduta imediata, se o paciente estivesse acordado e protegendo via aérea, era dar-lhe o xarope para que ele vomitasse aquilo que tinha ingerido.
Obviamente que isso não funcionava e incorria em certos riscos de broncoaspiração, mas para os médicos da época, ver cápsulas e restos de comprimido ou qualquer tipo de material voltando nos vômitos era sinal de sucesso. Essa prática foi descontinuada depois que se constatou que não existe nenhum benefício clínico em forçar o vômito nos pacientes e, pelo contrário, existem riscos reais, como falei, principalmente o de broncoaspiração. Então, vamos parar de falar de fantasmas do passado e falar de fantasmas do presente. A lavagem gástrica foi descrita pela primeira vez em 1822 por 2 cirurgiões distintos. A ideia era que a lavagem fosse realizada para aqueles pacientes que se intoxicavam com ópio, pois acreditavam que o ópio deixaria o estômago insensível aos eméticos, como a IPECA. A questão é que a lavagem gástrica foi se desenvolvendo e um paradigma surgiu. Paciente intoxicado, acordado e cooperativo, esse recebe xarope de IPECA. Paciente intoxicado não protege a via aérea, então entube e daí faça a lavagem gástrica. Tanto a indução dos vômitos como a lavagem gástrica faziam a mesma coisa, produziam um resultado visual. Qualquer orientação sobre lavagem gástrica que você procurar, você vai encontrar o seguinte: a lavagem gástrica deve ser realizada até o conteúdo aspirado estar limpo. Ou seja, existe uma comparação visual para você fazer, um antes e um pós a lavagem. E coisas podem retornar na lavagem, comida, suco gástrico, mas mais importante, comprimidos e cápsulas, e isso acontece algumas vezes. Porém, a grande questão é, retorno de comprimidos ou até mesmo retorno de conteúdo limpo significa o que para o paciente? A mortalidade muda? Tem relação entre eu remover X comprimidos e diminuir em Y% a mortalidade? Tem mudança nas taxas de admissão de UTI, de alta do pronto-socorro? Há algum desfecho clínico significativo? Eu já adianto que essas perguntas demoraram muito para ser respondidas. E quando foram respondidas, a resposta foi não muda nada e incorrem riscos para o paciente. Veja, inicialmente os cientistas focaram em responder as perguntas que, vamos dizer aqui, eram as perguntas erradas. Eles publicavam artigos sobre lavagem gástrica falando sobre o número de comprimidos que conseguiam tirar do estômago. Artigos que mostravam a eficácia da lavagem gástrica em modelos de laboratório utilizando bolsas de plástico para simular, bem entre aspas, o estômago. E também utilizavam estudos com voluntários nos quais as cobaias tomavam comprimidos e logo em seguida, no minuto seguinte, já era realizada a lavagem gástrica. Ou seja, tudo distante da realidade da prática do dia a dia. E achar um estudo que buscasse ver os resultados clínicos, como os que eu mencionei acima, de mortalidade, internação em UTI, etc., era quase impossível. Veja só, em 1984 sai um artigo chamado Abandonar lavagem gástrica no departamento de emergência? Nesse artigo, que agora já tem 40 anos, o autor já traz uma perspectiva de que talvez estivéssemos fazendo muito mais lavagem gástrica do que o necessário. Ele traz uma perspectiva histórica também de que o perfil das intoxicações, as medicações que eram utilizadas e o perfil de segurança delas mudou muito e continua mudando, fazendo com que intoxicações se tornem menos letais do que eram. No fim, esse artigo, já com 4 décadas de idade, chega à conclusão que ainda não daria para abandonar a lavagem gástrica, mas que seria necessário repensá-la e avaliar melhor se o paciente precisa ou não dela. Em 2013, saiu o artigo mais atual sobre o assunto, publicado em conjunto pela Academia Americana de Toxicologia Clínica e a Associação Europeia de Centros de Intoxicação e Toxicologia Clínica, no qual a conclusão sobre a lavagem gástrica foi a seguinte: a lavagem gástrica não deve ser realizada de forma rotineira, talvez nunca ser realizada para o tratamento do paciente intoxicado. Nas raras ocasiões em que lavagem gástrica está indicada, ela deve ser performada apenas por indivíduos com treinamento e experiência adequadas. É uma prática em desuso que não tem nenhum benefício real para o paciente e que incorre em riscos com broncoaspiração e até perfuração esofágica. Para vocês terem uma noção, em 2021, ocorreram 2 milhões de intoxicações nos Estados Unidos e somente 137 lavagens gástricas. É uma taxa de 0,007%.
Se você já viu mais lavagem gástrica do que cricotireoidostomia, alguma coisa está errada, pois a taxa de crico é de 0,3%, muito maior do que a de lavagem gástrica nos Estados Unidos. Então, meus caros, vamos repensar aqui a questão da lavagem gástrica. Agora, respondendo àquele artigo de 1984, eu diria para o autor, está na hora sim de abandonar a lavagem gástrica. E o nosso querido carvão ativado? Bem, aqui temos um pouco mais de evidência. O carvão ativado também surgiu no século XIX como um possível tratamento de intoxicações. Um médico francês demonstrou em um congresso a potência do carvão ativado quando ingeriu uma dose letal de estricnina misturada com carvão ativado e não teve nenhum sintoma de nada. Mas veja só, isso ajuda a reforçar aquela ideia de que a gente tem que fazer carvão ativado o mais rápido possível. A ingesta do veneno e o carvão foi ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Demorou algumas décadas, mas o carvão ativado começou a ser produzido comercialmente para tratamento de intoxicações. E isso veio depois de já estar instaurada a prática do xarope de Ipeca e da lavagem gástrica. Então, o carvão ativado precisaria mostrar que era mais eficaz ou, ao menos, deveria ser utilizado em conjunto com essas técnicas. Porque veja só, você estava de frente para técnicas como a lavagem e o xarope de Ipeca que colocavam para fora as coisas que tinham sido ingeridas. Mesmo que isso não implicasse uma melhora de desfecho clínico, você tinha um efeito visual. O carvão ativado não tinha esse efeito visual. O que se sucedeu, entretanto, não foram estudos clínicos. Isso me deixa muito encucado, pois a lavagem e o carvão eram muito comuns. Serviços nos Estados Unidos faziam mais de 5.000 lavagens gástricas por ano. Chegar a um N razoável de pacientes deveria ser plausível no mínimo. Mas o único estudo randomizado que eu consegui encontrar foi de 1985, comparando pacientes intoxicados que eram randomizados para 4 grupos. Ou lavagem gástrica somente, ou xarope de Ipeca somente, ou lavagem mais carvão ou xarope mais carvão. Esse estudo mostrou que os pacientes que tiveram a melhor evolução clínica foram aqueles que receberam lavagem gástrica sem carvão ativado dentro da primeira hora de intoxicação. Mas veja, foram 16 pacientes de lavagem comparado com 3 pacientes de lavagem mais carvão, ou seja, um N muito pequeno. De resto, os estudos de carvão ativado focavam quase que sempre em determinar a taxa sérica do veneno ou a velocidade de degradação da meia-vida dos medicamentos. Os estudos mostravam, in vitro, in vivo e involuntários, quase sempre a mesma coisa. O carvão reduz a meia-vida de diversas medicações, principalmente se administrado na primeira hora, mas ainda não se tem evidência clínica suficiente para defender o seu uso indiscriminado. Não há evidência de melhora de desfecho, de mortalidade, que deveriam ser os principais resultados a serem buscados. Pode parecer lógico pensar que se a meia-vida acelera, o desfecho deve ser melhor, mas na prática não é isso que acontece. O que temos hoje em dia são algumas medicações que possuem alguma evidência mais sólida para justificar o carvão ativado, tanto em múltiplas doses como em dose única. Intoxicações por paracetamol, fenobarbital, carbamazepina e digoxina são boas escolhas para realizar o carvão ativado. Em 1999 e em 2005, novamente as sociedades de toxicologia dos Estados Unidos e da Europa se juntaram para lançar seus posicionamentos, tanto sobre carvão ativado, multidose ou dose única, respectivamente. E a recomendação que eles dão é essa que eu trouxe para vocês: medicações selecionadas e o mais rápido possível, de preferência na primeira hora, paracetamol, fenobarbital, carbamazepina e digoxina. Existem outras indicações, mas elas não ocorrem no contexto brasileiro nem no contexto de 2024. Agora, uma coisa me chama a atenção: os posicionamentos das sociedades europeias e estadunidenses são de 1999, 2005 e 2013, ou seja, o mais recente já tem 11 anos e não tem atualizações. Isso me faz pensar que a prática de se fazer carvão e lavagem seja algo ainda difundido de certa maneira nos países menos desenvolvidos. Existem muitos artigos em chinês que falam sobre a lavagem. Talvez seja um problema que os países do primeiro mundo tenham deixado para trás. Como eu disse, apenas 0,007% das intoxicações nos Estados Unidos em 2021 receberam lavagem gástrica.
Deve ser este o motivo de não termos mais atualizações. As sociedades de toxicologia de lá devem olhar para a questão e entender que não vale mais a pena discutir o tema. Seria um assunto encerrado. E se a medicina de lá é a referência que utilizamos para fazer a nossa medicina aqui, então precisamos pensar por que ainda estamos fazendo isso. Então, para finalizar, o que eu quero deixar aqui são alguns pontos sobre a realização da lavagem gástrica e do carvão ativado, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, se você for ter que fazer, tenha sempre o contato do centro de intoxicações de referência do seu serviço. Se você está na dúvida entre fazer lavagem gástrica ou não, a resposta é: não faça. Se você está na dúvida entre fazer lavagem ou fazer carvão, faça carvão. Se você está de frente para um paciente com uma intoxicação por paracetamol, tem um detalhe. Se o paciente ingeriu uma dose tóxica e se apresentou com menos de 1 hora e você ligou para o centro de intoxicação e está recomendado aí fazer o carvão, é bom lembrar de uma coisa importante. Carvão ativado atrapalha na absorção da N-acetilcisteína, que é o antídoto do paracetamol. Então, se você só tem N-acetilcisteína oral, ela tem que ser dada pelo menos 2 horas depois do carvão para evitar esse problema. Mas lembrando que a N-acetilcisteína é o principal agente que vai te ajudar, que vai ajudar o seu paciente aqui. E hoje em dia a gente tem aí a N-acetilcisteína intravenosa que acaba não tendo mais esse problema. Muitas das intoxicações vão se resolver sem carvão e sem lavagem. Vale lembrar o estudo citado no episódio de Glasgow 8, no qual vários pacientes intoxicados que chegaram até em Glasgow 3 foram de alta dentro das primeiras 24 horas sem nem realizar lavagem. Outro ponto, jamais faça carvão ou lavagem para pacientes que ingeriram hidrocarbonetos ou corrosivos. Existe um risco muito grande de você causar uma broncoaspiração e o paciente ter um desfecho pior ainda. No mais, sempre ligue para o centro de intoxicações de referência. Na descrição desse episódio vão estar as referências das posições das sociedades estadunidenses e europeias sobre a lavagem e carvão. Espero que você tenha gostado desse episódio e lembre-se de compartilhar com aquele colega médico que ainda faz lavagem gástrica para todo mundo. Até a próxima!